pedaço daquilo que foram as capitanias hereditárias, troquei essa ideia com vocês, falei sobre a chegada do governo geral e falei que a gente ia começar o primeiro ciclo econômico do Brasil, o ciclo do açúcar, que inclusive foi ele que beneficiou demais as capitanias hereditárias de Pernambuco e de São Vicente. E por isso o sucesso dessas duas capitanias e o processo de colonização do Brasil, então, vai se iniciar com esse governo geral e com a implantação da cana-de-açúcar no Brasil, criando assim o nosso primeiro ciclo econômico. Todo mundo está lembrado disso? Posso seguir a partir daqui para falar da sociedade açucareira? Sim. Você está compartilhando algo? Ainda não. Ainda não estou compartilhando, lindo. Vou compartilhar daqui a pouco. Todo mundo lembra disso? Posso seguir a partir daqui, então? Pode. Boa! Então, na nossa querida série de hoje, somos o que fomos, não é mesmo? Afinal, a história é isso. Somos o que fomos. Nós vamos falar da sociedade colonial no Brasil, para vocês entenderem tudo o que e amarrar de vez todos os nossos resultados. Então, eu vou me aprofundar hoje para falar da sociedade açucareira, para falar de trabalho escravo, para explicar a brecha camponesa, para explicar toda essa sociedade do açúcar nesse início colonial. Eu quero dar bastante foco na sociedade, porque, afinal, é importante vocês entenderem o que essa sociedade foi e como se deu a formação histórica do Brasil, para que a gente entenda o problema que a gente tem hoje, né? Esse problema que a gente tem estrutural, que são os grandes latifúndios, terras improdutivas, a exploração, como o Brasil não lidou bem com o fim da escravidão, né? Depois de 1888, com a abolição da escravatura, não houve um projeto social de integração dessas pessoas escravizadas à sociedade. Então, eu quero que vocês entendam como, de fato, foi a sociedade para entender esse processo histórico. Beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, acho que vocês já estão vendo. Vou dar aquela usadinha naquela técnica do nosso querido Jorge, que me ensinou, que eu aprendi aqui, picture in picture, eu consegui ver minha janelinha aqui, e bora lá. O que está escrito aqui? Somos? Somos o que fomos? É a série histórica que vocês vão participar agora. Somos o que fomos. Se nós somos hoje alguma coisa, é porque éramos alguma coisa no passado. As pessoas acreditam que, e isso é um ponto que eu queria trazer, até para trazer um pouco de historiografia para vocês, que o historiador só estuda coisa velha, só passado, enquanto, na verdade, não. O historiador, segundo Marc Bloch foi um historiador francês que escreveu um livro chamado Apologia à História, o ofício do historiador. Nesse livro, o Marc Bloch vai dizer para a gente o seguinte: o historiador ele é como o ogro da lenda, né? O historiador, ele fareja a carne humana. Então, o historiador é, acima de tudo, um cientista social, um cara que busca entender o ser humano e a relação dele com a sociedade e utiliza isso, e utiliza o passado como uma ferramenta da compreensão do tempo presente. Fomos porque nós somos, na verdade, reflexo do que o nosso processo histórico nos construiu, tá? Por isso a série Somos o que Fomos. Bom, nos últimos capítulos eu falei para vocês de algumas coisas. Nós falamos previamente do fim da Idade Média, quando eu falei para vocês da criação do Estado moderno. Eu falei para vocês de absolutismo. É importante que vocês tenham esse conceito construído em mente, né? O rei como o centro das coisas, os estados modernos que possibilitaram a criação do mercantilismo, da ideia de metalismo, né? E alguns conceitos que a gente não trabalhou, mas que vocês vão trabalhar na história geral, o humanismo, o renascentismo, o renascimento, né, que é o renascentismo, vão ser muito importantes para vocês compreenderem toda essa ideia de expansão marítima. A reforma protestante, que foi importante porque eu falei para vocês dos jesuítas chegando aqui, fazendo a catequização indígena, com a intenção de catequizar esses povos, né? Falei para vocês que a carta, que uma dos primeiros relatos que chega aqui,
sobre o Brasil, vai dizer justamente que a maior ponto que os portugueses teriam seriam salvar esses povos daqui do inferno, né? Ou seja, catequizar esses povos, né? A carta do Pero Vaz de Caminha, tão famosa, né? Além disso, a Contra-Reforma, que entra aí os jesuítas, a expansão marítima e comercial, que vai permitir a chegada dos portugueses aqui, a colonização da América e a montagem da colonização. Tudo isso nós vimos nas últimas aulas, nós passamos por isso em todas as últimas aulas. Mas por que eu deixei isso aqui? Para vocês entenderem que vocês só vão entender o processo de colonização do Brasil quando todos esses conceitos estiverem claros. Então, se um desses conceitos não estiverem claros para vocês ainda, cara, vocês ainda vão ter isso em História Geral, não chegaram ainda, em História Geral. Vocês não esqueçam desses capítulos aqui, para que quando chegue, vocês consigam fazer a associação do conteúdo, né, e fechar esse conteúdo na cabecinha de vocês. Por isso que é importante vocês saberem. Então, agora, a gente vai falar da sociedade colonial, tá? Bom, então, qual que é a formação social do Brasil nesse momento de economia açucareira? Nós temos os senhores e suas famílias, né? Ali, quem são esses senhores? Os donos de engenhos, principalmente. Então, eles que vão controlar ali os engenhos do açúcar, vão ganhar dinheiro. É aquela ideia da Casa Grande e da senzala. Quem mora na Casa Grande são os portugueses, né, os senhores de engenho, e ali os escravos na senzala. Então, essa sociedade ela é composta por essas pessoas, pelos senhores e suas famílias, por quem eram trabalhadores livres, comerciantes, alfaiates, carpinteiros, que em geral ficavam mais próximos ao meio urbano, ali, então, nesse período de colonização. Então, você tinha gente estabelecendo comércio ali, você tinha gente fazendo roupa, você tinha carpinteiro, então você tinha esses trabalhadores livres, você tinha os mestiços, né, que na colônia eram considerados ainda inferiores aos brancos, que eram filhos de pessoas pretas com portugueses, e eles eram considerados inferiores, ou mesmo nascidos da terra, né, eles eram considerados inferiores aos portugueses. Alguns deles, inclusive, foram escravizados, e as pessoas escravizadas. Tá? É importante ressaltar que o processo de miscigenação no Brasil ele é marcado por uma violência muito grande, né? Muitas vezes esse processo de miscigenação ele se deu através do estupro das pessoas escravizadas que ficavam dentro da Casa Grande, né? Então os patrões acabavam engravidando as mulheres que trabalhavam dentro da Casa Grande. Bom, organização e etnocentrismo. Então a gente tem nessa sociedade açucareira uma forte hierarquia social, a gente consegue determinar muito bem quem é quem, né? Quem é o senhor do engenho, quem é o escravizado, quem é o comerciante, o trabalhador livre, tá? A gente tem a separação muito clara de quem são as pessoas e quem tem o poder político, quem tem o poder econômico, né? Que eram os colonizadores, os portugueses, os senhores de engenho, tá? Então, o poder político, o poder econômico, social, está concentrado nessa figura, está concentrado na figura do senhor de engenho. É esse cara que vai comandar. Então, é incabível você pensar nesse momento aqui, é importante porque a gente tem que construir essa visão que ela é, inclusive, antagônica. A gente tenta olhar o passado com os olhos de hoje. Então, as pessoas falam, por que você não tem leis para proteger pessoas? Gente, a gente está falando de um período em que essa concepção de luta por direitos está sendo, aí vai ser construída. Né? A gente não está falando de pessoas que têm direitos, que existe uma legislação de proteção de direitos humanos. Não, a gente não está falando dessa sociedade, a gente está falando de uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade dominada por homens, e quem eram esses homens? Homens brancos portugueses. Eram esses homens que dominavam a sociedade. Não existia direito da mulher, não existia direito dos escravizados, menos ainda, até porque o escravizado, nessa época, ele não é visto como ser humano, ele é visto como coisa. Né? Então, ele não tem humanidade.
não se considera como ser humano, de fato, essas pessoas escravizadas. Então, era uma sociedade que a gente chama de sociedade patriarcal, comandada por homens. Era isso que era a sociedade colonial no período do ciclo açucareiro. Até aqui, alguma dúvida, alguma novidade para vocês? Alguém quer fazer algum comentário? Não, prof. Tudo tranquilo? Beleza. Qualquer coisa podem falar, tá, gente? Por favor, me interrompam, falem comigo. Eu estou aqui para. Opa! Fala! Alguém falou alguma coisa, agora eu não entendi porque cortou. Eu acho que foi o Pedro. Eu? Não disse nada não, professor. Não? Achei que tinha sido Não, você, então. se foi um Então, Pedro, beleza. foi outro. Oh, meu Deus! Não, prof. Bom, sociedade escravocrata, então. A base da mão de obra brasileira é a mão de obra escrava. E por que a mão de obra escrava é negra? Tá? Por que eu escolho tirar as pessoas da África para vir para o Brasil? Gente, por muito tempo se defendeu a ideia de que o indígena não conseguia se acostumar ao trabalho. O indígena... Gente, não é isso, tá? Não é porque o indígena... Até porque você cria uma ideia totalmente equivocada de que o indígena é preguiçoso, e não. O indígena tinha os afazeres dele. Acontece que a resistência indígena foi maior, foi muito grande. Escravos de origem africana, mas a resistência indígena foi grande. Mas tem um outro ponto aqui que é importante. A comercialização do escravo africano era muito mais rentável para os portugueses. Então, os portugueses conseguiam vender as pessoas escravizadas não só no Brasil, mas também nas ilhas da América Central, conseguiam vender para os espanhóis. Então, com frequência, eles vendiam essas pessoas escravizadas. Ele era mais lucrativo. Por isso, a opção pela mão de obra afrodescendente aqui no Brasil, africana, né? A mão de obra africana. Beleza, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilinho? Não? Sim. Tá tranquilo. Gente, então... Vocês escutaram a minha filha fofinha falando que eu preciso buscar o pão aqui embaixo. É a Helena, gente. Eu tenho duas filhas, a Helena e a Patrícia. Então, se vocês escutarem barulho de criança aqui em casa, é porque, de fato, eu tenho duas filhas, a Patrícia e a Helena, tá bom? Bom, então, seguindo aqui para a gente continuar. Então, a sociedade, a mão de obra escrava era indígena, mas a gente vai usar principalmente a negra, a africana, porque ela vai ser mais lucrativa para os portugueses. Qual era a situação das pessoas escravizadas? Perda da identidade delas, né? Essas pessoas eram humilhadas, castigadas físicas e mentalmente, elas perdiam a cultura, elas perdiam a identidade, elas perdiam tudo aquilo que caracteriza alguém, né? Era tirado tudo delas. Então, elas literalmente eram tratadas como uma ferramenta, tá? Eram tratados como propriedade, absurdamente explorados, não tinham direito de reclamar e nem de questionar nada, tá? E eram obrigados a realizar os trabalhos pesados na casa. Então, eram eles que faziam os trabalhos domésticos, mas também cuidavam de toda a plantação e todo o processo do açúcar. Aí, ok? Era essa a situação das pessoas escravizadas no Brasil. Então, aqui estão algumas punições, o tratamento deles, né? Claro, os senhores de engenho, eles selecionavam as pessoas escravizadas que eles mais confiavam para trabalhar na casa grande, né? Porque eles não iam correr o risco de ter pessoas ali trabalhando que não fossem da extrema confiança deles. E aí um ponto muito curioso, tá, gente? Aqui no Brasil vai surgir já se constrói uma figura de dominação que né, a maldade, né? Eu diria a maldade do ser humano, que eu acho que isso representa o pior
do ser humano. Se vocês olharem esse quadro aqui de cima, que está aparecendo para vocês, essa imagem, em cima da punição, onde tem pessoas pretas pelos pés, quem está castigando a pessoa escravizada ali, no pelourinho? Quem que está castigando? É um homem branco ou é um homem preto? O preto. É um homem preto. Gente, isso é lamentável. Existia a figura de confiança do Senhor que essa pessoa castigava outras pessoas escravizadas. Para quê? Para que não houvesse revolta das pessoas pretas, dos africanos, contra os brancos. Então, tem até uma estrutura para isso, né? Você não coloca o branco para castigar, você coloca uma figura que é igual a ele, para ele entender e criar na mente dele a ideia de que se ele for bom, ele vai poder ocupar aquele cargo também. Então, veja como a exploração ela é pensada em todos os seus aspectos, que é terrível, né? Você faz aquelas pessoas comprarem a ideia de que se elas produzirem mais, se elas fizerem mais, elas vão assumir outros cargos, elas vão ter a confiança do patrão. Elas podem, inclusive, ganhar um pedaço de terra. Eu vou explicar para vocês a brecha camponesa aqui daqui a pouco, como é que funcionava. Então, veja, é um manual de como você deveria punir o seu escravo, para evitar que ele morresse, porque, afinal, você pagou por ele, você não quer perder aquela propriedade. Existia manual de como você fazer isso, de não bater em mulher grávida, para ela não perder o bebê. Então, olha aonde vai a crueldade, né, do ser humano nesse processo, tá? Olha só, olha os anúncios do jornal, né, que existiam aí, esse daí um pouco mais recente, mas enquanto existia escravidão no Brasil, isso era muito comum, esse tipo de anúncio. Olha, precisa-se alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer arranjos de uma casa de família, e um moleque para recados. Rua da Princesa. Escrava. Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara, e compra-se um negrinho de 10 a 12 anos para tratar a rua quitanda. Ou seja, as pessoas eram literalmente tratadas como se eu fosse comprar pão na padaria ali, né? Como se eu pudesse... É literalmente essa a visão sobre as pessoas escravizadas, né? O que é muito triste. Eu queria até dar uma pausa aqui para vocês me falarem o que vocês sentem quando vocês leem coisas desse tipo, porque é surreal, né? Você imaginar que essas coisas acontecem. Eu pelo menos, fico muito impactado quando eu vejo esse tipo de coisa. O que vocês sentem quando vocês veem esse tipo de coisa? É indignante. E como você estava citando a parte do pessoa tentar ganhar coisa do patrão, isso cabe até nos dias atuais, né? Vitor, que bom que você falou isso, porque a ideia do somos o que fomos é justamente essa, que vocês façam essas conexões com o tempo presente. De fato, muitas vezes a gente não luta pelos nossos direitos porque a gente não se reconhece como classe, como sociedade, como trabalhador, de fato. Então, muitas coisas a gente deixa de ganhar porque a gente começa a comprar ideologias de que não são nossas, né? De que não são dos trabalhadores e que não nos beneficiam quanto pessoas. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque as pessoas escravizadas também passavam por isso, né? Há um distanciamento dessas pessoas para que não houvesse esse tipo de revolução, né? E de pensamento conjunto. Então, tudo era pensado da forma com que você acreditasse de fato, né? De que você estava fazendo um bem, de que eu estava te salvando, enfim, né? Aí você fala, professor, há resistência ou não? As pessoas escravizadas ficaram simplesmente assistindo essa dominação. E eu falo para, né, a formação dos quilombos, vocês devem ter ouvido falar, que eram essas comunidades onde as pessoas
escravizadas, elas iam ali para fugir dessa escravidão, né? Então, a formação desses quilombos dá essa proteção. Eles fugiam dessa condição. Entre esse destaque tem a capoeira, né? Então, a capoeira, as músicas da capoeira, alguém aqui tem contato com a capoeira? Alguém já tem contato com a capoeira? Ouviu falar de capoeira? Só ouvi É, falar. é uma amiga minha de infância, ela fazia capoeira. Ó, Aí, tipo, eu eu sei da vou. estrelinha. Aí, ó. Eu quero compartilhar uma música com vocês, que é uma música que representa esse processo de resistência das pessoas escravizadas, antes da gente seguir a aula, porque eu acho importante. As de capoeira, elas muitas vezes estão ligadas a esse processo de escravidão, né? Então, eu vou compartilhar com vocês. Vocês só me confirmam se vocês estão ouvindo o áudio aí. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Sai o áudio para vocês. Saiu, pronto. Sim. Saiu, professor. Sim. Saiu. Sai? Ótimo, ótimo. Vieram três pra bater no negro, vieram três pra bater no negro. Trouxeram faca, porreiro e bacão, trouxeram faca, porreiro e bacão. Você não sabe o que pode fazer o negro, você não sabe o que pode fazer o negro. Troca as mãos pelos pés, troca as mãos pelos pés, troca as mãos pelos pés, troca as mãos pelos pés. Tapa na cara, rasteira no chão, tapa na cara, rasteira no chão. Você não sabe o que pode fazer o negro, você não sabe o que pode fazer o negro. Troca as mãos pelos pés, troca as mãos pelos pés, troca as mãos pelos pés, troca as mãos pelos pés. 1963, 1963, teve um barato de arrepiar, teve um barato de arrepiar. A polícia quebrando o calcanhar, a polícia quebrando o calcanhar. Quero beber uma garrafa de cana para adormecer. Então, veja, mas ela faz referência a esse processo, né? Então, ele fala, vieram três para bater no nego, vieram três para bater no nego, e aí ele fala, troca a mão pelos pés, os pés pelas mãos, porque eles colocavam as pessoas escravizadas ali, colocavam facas, às vezes, no meio dos dedos, para conseguir lutar contra esses portugueses, né? Então, para se defender desse processo de escravidão. Então, para vocês terem uma ideia como faz referência, como a nossa identidade cultural é construída também a partir disso, né? Então, além da capoeira, que foi uma ferramenta que hoje é considerada uma cultura, uma dança cultural, uma luta, enfim, ela, de fato, era um instrumento de resistência africana na época da escravidão. Além disso, o assassinato de senhores de engenho e capatazes também era muito comum, e o próprio suicídio. O suicídio também era uma ferramenta aí de resistência contra a escravidão. Então, muitas pessoas escravizadas chegavam a tirar a própria vida para conseguir, porque não suportavam mais essa condição de escravizado. Então, para vocês terem uma ideia de quão triste foi esse período aí. E essa era a sociedade colonial na época do açúcar. Tá? O Vitor coloca que meu tio é mestre de capoeira. Isso é muito legal. Faz todo o nosso processo cultural
de formação do Brasil. A capoeira foi uma grande resistência dos povos africanos contra a escravidão, essa luta que foi construída aí, tá? Bom, relação entre escravizados e senhores. Obviamente, era uma relação conflituosa e violenta, né? Você tem uma relação de extremamente conflito, então você não tem questionamento, mas, em alguns casos, como eu falei, você tem que ceder, porque senão as revoluções. Ninguém consegue dominar ninguém, gente, isso é um ponto importante que vocês têm que entender. Porque todas as vezes que vocês vão ver processos de dominação, vocês vão ver que, historicamente, ninguém consegue dominar ninguém somente através da força, né? A gente domina muito mais quando a gente faz as pessoas acreditarem que elas têm algum tipo de direito. Então, isso é muito interessante, porque isso vai ser replicado nessa sociedade colonial também. Então, existia descanso aos domingos e feriados religiosos, então eles davam essa folga para essas pessoas escravizadas, e tinham ainda a brecha camponesa. O que era a brecha camponesa? Aquelas pessoas escravizadas que cumpriam com os seus deveres, né, que estavam ali cumprindo e trabalhando direitinho nos engenhos e fazendo as coisas funcionarem, os senhores se juntassem. E isso servia para subsistência. Eles acabavam vendendo aquilo que sobrava como excedente, então eles conseguiam ganhar alguma coisa. Muitas pessoas conseguiram comprar a alforria das suas famílias desse jeito. Então ficavam trabalhando, então nos dias que eles tinham de folga da lavoura, aos domingos, ao invés de folgar, eles iam trabalhar nas terras que o senhor cedia para conseguir um dinheirinho e pagar a alforria da família. Então, vejam, eles faziam as pessoas escravizadas acreditarem que o trabalho delas era importante e que eles iam conquistar a liberdade, vendendo, enfim. Só que essa brecha camponesa não era uma regra, né? Ela era a exceção. Então, mas ela serve para você falar de modelo, principalmente para aquele escravizado que não queria cumprir aquilo que era determinado. Você chegava nele e falava, olha só, o seu colega ali, ele ganhou um pedaço de terra porque ele está fazendo tudo que eu mando, né? Então, ele conseguiu ali ter a terrinha dele, está vendendo, por que você não faz a mesma coisa? Não é mesmo? Você prefere ficar aí resistindo, né? Prefere aí levar castigo? Então, por que você fica levando castigo? É melhor você vir, vem comigo. Então, você compra a ideia, você cria a negociação. Importante ressaltar que essa negociação era o padrão, né? Mas ela acontecia também, porque você só consegue fazer a dominação se você cria-se uma ideologia por trás disso. Beleza? Vocês entenderam essa brecha camponesa, gente? Isso aqui é muito importante, que fique claro para vocês. Sim, pro. Ficou claro essa ideia de brecha camponesa? Pedro falou, prof. Vamos ver. Uma dúvida. Pode perguntar, Pedro. Acho que ele está digitando a dúvida. Se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Então, a brecha camponesa era um mecanismo ideológico. É porque é complicado a gente falar de ideologia, porque fica um pouco anacrônico, porque naquela época não tem uma ideologia. Mas a gente pode falar que a brecha camponesa ela fazia parte do sistema de dominação, para fazer as pessoas acreditarem que obedecer os senhores de engenho era o melhor caminho. Então, ela era um mecanismo da estratégia de dominação dos portugueses. Tá bom? É porque se eu uso a palavra ideológica para aquele período, eu estou falando de um conceito muito recente. Então fica muito anacrônico, entendeu? Não fica... para ficar claro, o anacronismo é quando eu olho com olhos de outros tempos para um tempo passado. Então, eu falar que a brecha camponesa ela é ideológica é complicada, porque não se tem ainda esse conceito de ideologia. Ela é sim uma estratégia de dominação. Faz parte de você negociar para evitar grandes revoltas. Ficou mais claro agora, Pedro? Beleza, boa. Bom, as mulheres no Brasil colônia. Como eram as mulheres nesse Brasil aí, nessa época do engenho? Obviamente, totalmente submissas aos homens, né? Esses direitos, então, elas ficavam reféns às relações com o marido, elas sofriam violência,
né, de todos os tipos. Então, as mulheres, elas eram propriedades de seus maridos, então tinham que satisfazê-los em todos os aspectos. Era comum dar a essas mulheres funções domésticas. Apesar dessa opressão, houve resistência, né? E é importante ressaltar que, obviamente, mulheres negras e indígenas sofreram muito mais com o patriarcalismo do que as mulheres brancas, que tinham uma posição de privilégio na sociedade. Essas mulheres negras e indígenas não tinham privilégio algum, então elas vão sofrer muito mais o impacto do patriarcalismo. Reflexões, né? E aqui, nesses últimos 5 minutos, eu queria que a gente fizesse algumas reflexões sobre essa sociedade, antes da gente seguir, de fato, para a estrutura econômica. Eu achei importante a gente falar de como funcionava a sociedade açucareira e que a gente pudesse fazer reflexões sobre isso. Então, agora a palavra é de vocês. Quero que vocês deem suas contribuições, o que vocês acharam, né, para a gente poder seguir aí na próxima aula. Vai ter um intervalinho aí de 5 minutos, mas que a gente possa seguir na próxima aula aí com mais tranquilidade. Então, eu queria ver o que vocês acharam dessa sociedade açucareira, se vocês já conheciam isso, se foi novidade, se aprenderam alguma coisa com isso, se conseguiram enxergar o presente no passado. Pode falar, Pedro. Sim, boa noite a todos. Não sei se cheguei a dar. Eu achei interessante, sim, essa parte da sociedade mais colonial. É que acho que muita gente aqui já tinha visto como é que era. E eu achei bem intuitivo, bem explicativo a aula, professor. Você conseguiu explicar de uma maneira bem resumida mesmo. Boa. É bom, isso é bom saber. Bom que deu certo. Pode falar, Samara. Só tomem cuidado para não terem visões anacrônicas, tá, gente? Isso é importante. Não dá para a gente tentar entender o passado com os olhos de hoje. Pode falar, Samara. Então, é que eu tinha uma pergunta primeiro, era sobre o patriarcalismo, que você falou que era dominado por homens. Aí, nesse contexto, seria homens brancos, certo? Claro, sempre homens brancos. A gente tem a estrutura social baseada na ideia do senhor de engenho controlando o poder político, econômico e social. Tá. Ele é- Aí, no caso, hoje em dia, essa palavra, tipo, mudou de significado, talvez, ou não? Nada a ver. O patriarcalismo? É. Não mudou. A ideia de patriarcalismo ainda é uma sociedade direcionada por homens. E, gente, a sociedade brasileira ela se constitui historicamente através do patriarcado, né? Em que o homem é visto como uma autoridade, em que a mulher tem que ser submissa, até porque há uma questão cristã em volta disso, né? A ideia do cristão ela é muito forte, ela chega no Brasil com o catolicismo e ela permanece no desenvolvimento social, né? Então, você tem muito definido o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher dentro da sociedade, porque isso é um processo histórico, né? Um processo histórico de uma sociedade que foi construída a partir do patriarcalismo, a partir da ideia do homem como uma autoridade, como aquele que legisla. As mulheres só puderam votar no Brasil depois de 1930. Então, veja, o Brasil, durante 430 anos, a gente está falando aí de 1500, das origens do Brasil, até 1930, não teve a participação das mulheres na política. Ou seja, não tinham legislações de defesa à mulher, porque a partir do momento que a mulher não participa da política, ela não tem direito. Então, ainda a nossa política, em grande maioria, ela ainda é dominada por homens. Então, a sociedade, ela historicamente foi constituída a partir da ideia de patriarcalismo. O homem como figura central da casa, o homem como detentor da autoridade, o homem como aquele que legisla. Então, isso não muda. O Jorge coloca aqui um exemplo. Vejam os principais expoentes e defensores do que está sendo chamado PL do aborto, que está em pauta hoje. Exatamente. Né? Quem são essas pessoas? Né? Essas pessoas que estão legislando são pessoas que compreendem. Gente,
E aí eu acho que é importante a gente falar isso, que isso é uma questão de direitos humanos. Como é que eu vou equiparar o aborto ao homicídio e dar à mulher que faz um aborto porque faz aborto porque foi estuprada uma pena maior do que a do estuprador? Que sentido que tem isso? Que direito que eu estou dando para essa mulher? Então, isso ainda é um traço, e aí somos o que fomos, é um traço da nossa sociedade patriarcal. É um traço histórico da sociedade patriarcal, né? De pessoas que acabam ali legislando contra as mulheres. E por isso que é importante a participação das mulheres na política, a manifestação dessas mulheres, né? Porque, afinal, elas são as detentoras, donas dos corpos delas, né? E elas que deveriam legislar sobre aquilo que elas acham melhores para ela. E aí o aborto, ele não é uma questão religiosa, o Estado é laico, né? Ele é uma questão de saúde pública. E uma vez que as pessoas fazem o aborto, isso é um direito, né? E aí, entendo, eu não estou desrespeitando a concepção religiosa de ninguém aqui, né? Pessoas que são contra o aborto, é super compreensível serem contra o aborto por questões religiosas, mas a gente tem que entender que o Estado, ele não é uma extensão da minha casa, né? O Estado, ele é público, e o Estado sendo público, ele tem que discutir questões públicas, né? Questões que fazem parte dessa como sociedade e deixar o privado resguardado, né? Mas o Brasil tem um histórico muito forte que o historiador Sérgio Buarque de Holanda, e no livro Raízes do Brasil, vai falar do homem cordial brasileiro, né? O homem cordial brasileiro. Quando se fala de cordial, às vezes você associa a educação, mas o homem cordial brasileiro, qual o Sérgio Buarque de Holanda fala, é um homem da cordis, né, do latim cordis, que é o homem que age visceralmente, é o homem que age com as vísceras, que age com o coração, com as cordes. Esse homem cordial que ele fala não é o homem educado, é o homem que confunde aquilo que é público com o privado. E ele trata o Estado como uma extensão da casa dele. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil é constituído desde sua origem por homens cordiais que não têm dimensão daquilo que é público e tratam aquilo que é público como se fosse privado. E isso é um dos grandes problemas de desenvolvimento do Estado do Brasil. Nós somos regidos politicamente por homens cordiais que não conseguem entender que o que ele pensa em casa o Estado está ali para discutir o que é bem para o público e não aquilo que é bom para dentro da sua própria casa. Então, é importante entender esse conceito do Sérgio Buarque de Holanda, do Raízes do Brasil, para entender a constituição da sociedade brasileira e como isso atrapalha no nosso desenvolvimento. Beleza? Ficou clara a explicação do homem cordial? Ótimo. Pessoal, vou dar aquela pausinha para vocês aí, então, de 5 minutinhos. Eu até adiantei 3. A gente volta aí 8 horas e 2 minutos aí, e dá tempo de todo mundo tomar uma água, ir ao banheiro, e a gente voltar aqui para a segunda aula, beleza? Pode falar, Jorge. Ô, Matheus, você falou 8, seria 19h48. Oh, meu Deus do céu, tô doido. Tô querendo dar 15 minutos, Isso. Jorge. O intervalo é daqui a pouco. Eu olhei o relógio aqui e eu me perdi no tempo. Obrigado, Jorge, Tamo também. Está concentrado aqui no Sérgio Buarque de Holanda. Então a gente volta 5 minutinhos, 19h48, beleza? Isso, toma uma água aí. Boa.
Bom, todo mundo aí? Posso começar? Tudo certo? Vocês viram minha xícara aqui, ó? Status, fazendo história. Olha aí. E vocês vão fazer muita história ainda. Bom, é isso aí. Todo mundo arrebentar no vestibular. Vamos lá. E agora, depois que a gente entendeu a sociedade açucareira, e que bom que a gente teve essa outra aula, para eu poder falar da sociedade em si, e agora falar de fato como funcionou a montagem da colonização, toda a parte econômica, enfim. Mas eu acho que é sempre importante a gente focar na sociedade para vocês entenderem essas questões, tá? Bom, a montagem da colonização portuguesa, então. Como funcionava, então? Só uma pequena revisão, antes capitanias hereditárias, agora a estrutura, depois que a gente decreta o governo geral, a gente passa a ter o governador geral, o ouvidor-mor, o provedor-mor, o capitão-mor, as capitanias hereditárias e reais e as câmaras municipais. Brasil. Essas câmaras municipais, elas vão reunir os administradores das vilas, os povoados e cidades, que eram eleitos entre os grandes proprietários de terra, ou seja, entre os senhores de engenho, não é mesmo? E esses eram chamados os homens bons. O que os homens bons, que nem eram tão bons assim, faziam? Mas eram chamados de homens bons. Eles cuidavam dos problemas políticos, administrativos, judiciários, fiscais, monetários e militares no âmbito local. Ou seja, eu tiro aquela coisa da mão dos capitães donatários e eu passo a ter no Brasil, de fato, uma estrutura de poder político, né, que vai administrar, de fato, o Brasil. Por isso que a gente fala que aí, quando vem o governo geral, é que a gente tem a montagem da colonização. Beleza? Bom, essa parte eu já tinha dito para vocês, mas é importante ressaltar, porque a gente vai falar sobre invasões estrangeiras do Brasil também. Essa ideia de ocupar para não perder, ela vem justamente por quê? Porque os franceses também se encontravam na América para explorar o pau-brasil. E eles acabaram com os indígenas, né? Então vai ter até em 1555 uma colônia francesa no Brasil, próximo à Baía de Guanabara, onde hoje fica o Rio de Janeiro, né? Eles vão chamar de a França Antártica. Aí a gente tem um desenho da França Antártica. Então, esse é um dos exemplos de invasão estrangeira que vai ter no Brasil nesse período colonial aí. Olha só, os franceses com interesse no território brasileiro. Já em 1555, o governo geral já está instaurado aqui. Então, eles vão ter que lutar para expulsar esses estrangeiros daqui, né? Então, além do interesse comercial em construir colônias na América, havia também interesse religioso. Mas é importante lembrar que existia guerra entre franceses e protestantes na França. Então, muitos protestantes tinham a ideia de converter aqui indígenas ao protestantismo também. Então, também tem um interesse religioso nessa colonização da chamada França Antártica. Então, esse é um das invasões que vai acontecer já no período colonial brasileiro, que é a invasão dos franceses aqui no Brasil. Belezinha aqui, gente? A França Antártica. Tem até um filme que é legal sobre isso, chama Vermelho Brasil. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Tem no YouTube de graça. Aproveita hoje à noite, depois que acabaram as aulas, chama a gata, o gato, para assistir um filme com você e fala: gato, hoje eu vou te historicizar. Hoje nós vamos assistir Vermelho Brasil. Receba a história na sua mente. Se conscientize. Jovem, aprenda a história. É isso. Beleza aqui, gente? Alguma dúvida? Silêncio. Não falem todos de uma vez, porque senão eu não escuto. Peraí, na parte do... essa parte dos franceses de irem para a América, a gente já tinha visto. Já? Para poder
pegar coisas aqui no Brasil, ter território. É, você tinha falado que era a França Antártica, era o que mesmo? Eles vão dar. A França Antártica é essa colônia que eles estabeleceram aqui no Brasil, aí na Baía de Guanabara. Foi chamada de França Antártica. Ah, Beleza? Eu acho que teve um outro Pedro perguntando alguma coisa no chat. A colônia francesa, esse pedaço vermelho no mapa ou verde? Não entendi. Muito boa pergunta, Pedro. Então, a França Antártica é onde está marcado com vermelho aqui, tá? Aqui é a Baía de Guanabara e esse pedacinho aqui foi a França Antártica, que eu deixei sinalizado aqui para vocês. Beleza? E aí, ó, em volta, a ideia deles era tomar tudo isso aqui, que eles já foram nomeando, né? Então é importante dizer isso. Beleza? Bom, o papel da igreja na colonização foi justamente a catequização dos indígenas, né? Mas é importante destacar aqui que os padres jesuítas, eles tiveram um papel muito importante também na defesa dos indígenas contra a escravidão. A igreja se posicionou totalmente contra a presença a escravização dos indígenas aí, né? Elas vão falar que os indígenas não poderiam ser escravizados. Então, eles vão se aproximar muito dos tupis, vão aprender a língua tupi. Então, a igreja vai ter um papel muito importante nesse processo de colonização. Indígena. Claro que proteção indígena não significa proteção da cultura indígena, e sim proteção da figura indígena já catequizada. Então, eles vão catequizar maciçamente esses indígenas, mas, ao mesmo tempo, eles vão aprender a língua tupi. Os jesuítas, eles eram muito doutos, né? Então, eles aprendiam, eles estudavam muito para conseguir ter um bom retorno nesse processo de catequização. Então, eles vão ter um papel muito importante na construção de missões dentro do território brasileiro. Então, no aprofundamento dessas missões, eles vão para a parte saindo um pouco da costa brasileira, indo mais para o centro do Brasil ali. Então, eles vão fazer missões importantes nesses lugares aí e vão catequizando esses indígenas, fazendo parceria. São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, que nasce ali no pátio do colégio, vocês sabem, ali no centro de São Paulo, ela é construída em parceria com os indígenas através da missão do José de Anchieta, né? O José de Anchieta, que inclusive virou santo da Igreja Católica, mas ele vai ter um papel muito importante nesse processo de São Paulo, se aliando ali ao... Inclusive, é o primeiro cidadão de São Paulo, né? Considerado o primeiro cidadão de São Paulo, um líder indígena. Ele está enterrado na Catedral da Sé. Se vocês forem até a Catedral da Sé visitar a cripta, vocês podem fazer, vocês vão encontrar lá o túmulo do Tibiriçá, primeiro cidadão de São Paulo, né, que ajudou aí a construir ali o pátio do colégio, a igreja, aquela já é uma igreja nova, não é da época, mas enfim, naquela localidade ali, tá? Bom, a economia brasileira, então a economia era com base mercantilista, né, na ideia de exclusivo comercial, então é importante a gente estabelecer aqui isso. O que é exclusivo comercial metropolitano? É a mesma coisa que pacto colonial. Então, exclusivo comercial metropolitano e pacto colonial são exatamente a mesma coisa. O que quer dizer isso? Que o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Ou seja, o Brasil só podia comprar produtos e vender produtos para Portugal. Não poderia negociar com nenhum outro país. Isso é exclusivo comercial metropolitano ou pacto colonial, tá bom? E isso atendia, obviamente, os interesses dos portugueses, né? Porque imagina só, os portugueses iam vender vamos dar um exemplo anacrônico, mas só para vocês entenderem. Os portugueses iam lá e compravam uma camiseta da Inglaterra. Eles pagavam 5 dinheiros tanto para os brasileiros aqui, para as pessoas que estavam no Brasil. Fala para mim. Eles iam vender pelos mesmos R$5? Pelos R$5, não, pelos 5 dinheiros?
Lógico que não. Eles não vão vender pelos 5 dinheiros. Eles vão vender por 40 dinheiros. Eles vão ter um lucro de 1.000, 2.000% em cima dos produtos que eles vendiam aqui para a colônia. Porque era assim que Portugal utilizava a sua colônia a seu favor. Então, você explora em todos os sentidos. Você explora na mão de obra, você explora na colonização, você explora na venda de produtos. Então, estava muito claro aqui para a administração que cuidava do Brasil, de que o Brasil não poderia negociar com nenhum outro país que não fosse Portugal. Não poderia vender, não poderia comprar, que não fosse vindo de Portugal. Beleza o que é pacto colonial, exclusivo metropolitano? Tá tudo certo essa parte? Entenderam? Belezinha? Essa Ótimo. essa palavra pra mim é familiar, plantation. Eu cheguei a ver. Isso, então é importante. Dessa forma, então, a colônia, a coroa, ela conquistava, ela conseguia dominar toda a economia da América. Então, ela garante lucros enormes sobre todas as atividades que aqui eram desenvolvidas. O estabelecimento da ideia de plantation, né? Então, o que é o plantation? É o latifúndio, produção em larga escala. Então, é o açúcar que tá dando dinheiro? Todo mundo planta açúcar. Então, depois, mais pra frente, vai ser o café. O café está dando dinheiro, todo mundo planta café. Hoje, o Brasil tem o quê? Uma tara pela soja. Soja, laranja. Então, o Brasil tem grandes eixos comerciais voltados para o mercado externo. Então, se o mercado externo está precisando de uma coisa, o Brasil vai plantar, como se fosse uma grande fazenda. Então, naquela época, era a mesma coisa. Como era o açúcar que estava em voga, todo mundo vai plantar açúcar. É assim que funciona. Voltado para abastecer o mercado externo através da mão de obra escravizada. Belezinha? Então, aqui, ó, essa é a ideia de plantation. Então, latifúndio, grande porção de terra. Exportador, a venda totalmente voltada para abastecer o mercado externo. Monocultor, ou seja, eu cultivo um gênero de acordo com a necessidade do mercado externo, e a mão de obra escrava. Tá? Exploração colonial. Então, é isso que a gente vai ter no Brasil. Esse quadrinho aí que é o resumo. Beleza, gente? Tranquilo essa parte do plantation, deu para entender? E é sobre esses 4 eixos que a economia brasileira se consolida. Não é à toa que até hoje o Brasil é capaz de ser um grande produtor de laranja, a gente planta laranja e a gente compra o suco. Porque, historicamente, a gente se fundou como uma sociedade de plantation, como um latifúndio, exportador, monocultor e escravista. É essa a história e a economia do Brasil. É isso que muitas vezes continua impedindo o nosso desenvolvimento, porque não há investimento em tecnologia, não há investimento em indústria de base. A industrialização no Brasil é um fracasso histórico, né? A gente tem bases agricultoras e isso impede em grande escala o nosso desenvolvimento econômico, tá? Porque a gente serve muitas vezes ainda para abastecer o mercado externo com produtos agrícolas. E isso é um grande impedimento para o desenvolvimento da nossa economia. Ok? Certo, jovens? Tranquilo essa parte econômica? Entenderam o que é plantation? Alguém quer fazer uma pergunta? Quando eu abro aqui, os joinhas aparecem. Eu fico lá na outra tela, não aparecem os joinhas. Então, não sei se vocês estão vivos, eu estou falando com alguém, se está tudo certo, se eu simplesmente travei e caí num limbo. Mas tudo bem. Agora eu vi o joinha, eu estou mais tranquilo. Bom, como eu já a mão de obra escravizada, indígena e africana, mas a africana passa a ser utilizada por conta da lucratividade que os portugueses tinham com o tráfico, tá? E aqui, pessoal, para
falar um pouquinho, só para vocês entenderem o quanto isso era benéfico para os portugueses. Olha só como vai crescendo exponencialmente aí o tráfico negreiro ao longo dos anos. Olha isso aqui, gente. Olha que surreal isso. Olha nos primeiros anos aí, 1551, vindo para a América espanhola, vindo para o Brasil. Aí, olha só já 1500, olha só a partir de 1651 como cresce, né, os milhares de escravos. Olha só, isso é milhares, tá? A gente não está falando de 200, não. A gente está falando, olha, a gente está chegando perto dos 50 mil aqui nos primeiros anos de 1500, né? Ali na linha dos 20, 30 mil escravizados vindo para cá. Aí, já em 1576, batendo muito perto de 50 mil, né? Aí, olha só, depois de 1650, mais ou menos, a gente já está indo para mais de 150 mil pessoas escravizadas trazidas para cá, né? Bem mais de 150 mil. A gente vai chegar a quase 400 mil pessoas sendo tiradas da África e vindo para o Brasil. Olha que surreal isso, né, gente? Então, essa é a montagem da colonização. Gente, tá tranquilo? Você disse o que, professor? Oi? O que você falou? Você tem alguma dúvida sobre essa parte da montagem da colonização? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, antes de prosseguir para a parte das invasões, né, eu queria mostrar para vocês como funcionava o engenho de açúcar, né? Então, tem um videozinho que é até um desenho, eu vou mostrar para vocês, porque é legal para vocês entenderem como funcionava o engenho de açúcar aqui. Beleza? O Brasil vai começando a puxar o bonde do tráfico, porque a mão de obra aqui passa a ser a base. E a gente está falando do ciclo do açúcar bombando aqui. Então, a gente começa a ter escravizado aqui a rodo para trabalhar nessas lavouras. A gente vai chegar nessa parte aí do ápice, da era de ouro. E aí o Nordeste bombando, né, gente? A economia, é importante ressaltar que nessa época o Nordeste estava voando aí economicamente, tá? Do empreendimento açucareiro. Bom, vou mostrar o funcionamento do engenho aqui para vocês. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar.
Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo é chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Bom, pessoal, então vocês viram aí. E aí, gente, é um ponto importante, porque esse açúcar era feito aqui. Só que ele era vendido na metrópole, mas quem refinava esse açúcar lá na Europa eram os holandeses que tinham essa técnica. Então, os portugueses tinham uma parceria com os holandeses, e é importante que vocês saibam disso, porque a gente vai entrar agora na União Ibérica e nas invasões holandesas no Brasil. Então, já é importante que vocês saibam que havia uma parceria entre Portugal e Brasil. Qual que era a parceria? Os holandeses custeavam, muitas vezes, a instalação dos engenhos aqui no Brasil. A gente vendia lá o açúcar para Portugal, a Holanda refinava o açúcar e distribuía para a Europa. Então, era uma parceria comercial entre Holanda e Portugal. Beleza, essa parceria? Deu para entender o passo? Por que que isso é importante? Porque agora nós vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Não é brincadeira, não, esse Brasil, hein? Essa história do Brasil aqui não dá para você perder uma série dessa novela. Isso aqui é melhor do que série da Netflix. Porque, ó, se você entende isso aqui é melhor do que o que você já viu Eu posso garantir que isso aqui é melhor. Cheio de fofoca.
Então, por que que vai acontecer? Vou contar para vocês. Então, a primeira, vocês já viram, que é a da Força Antártica. E aí, vocês sabem quem que é esse carinha aqui? Vocês têm ideia de quem que é esse cara? Esse cara aqui seria o predestinado. Esse rei que vocês veem é o infante Dom Sebastião. Esse Dom Sebastião seria um rei predestinado que criaria o Império Marítimo Português. Seria ele o responsável, segundo a tradição da época, por conseguir vencer batalhas e tornar Portugal, de fato, um império. Tudo isso estaria nas mãos deste Dom Sebastião, esse rei novíssimo, né, que vai ser a esperança do povo português de um império. Pode falar, Vitor Hugo. Não é este o rei que desapareceu na batalha em Marrocos? É ele, cara. Que tem uma É ele. lenda aqui, acho que é no Maranhão, de que ele está aprisionado e que quando libertarem ele, virá glórias e tudo mais. Ele vai voltar. Existe uma crença chamada sebastianismo, de que esse rei vai voltar e de que ele vai criar o Império Português. Existe uma crença nisso, de que só vai ter vitória por conta da religião. Ele era um rei muito católico, então ele seria o escolhido de Deus para o triunfo do catolicismo, triunfo do Império. A gente voltar, né? Então aí, ó, a galera é Portugal esperando aí Dom Sebastião voltar. Eu até coloquei esse meme aí para vocês verem, porque durante muito tempo se esperou ali Dom Sebastião voltar, né? Então, como que esse cara morreu, esse rei de Portugal? Dom Sebastião, no ano de 1578, foi combater os mouros no Marrocos, né? Durante a batalha de Alcácer Quibir, ele que se deu no norte da África, ele foi combater, ele morreu, né? Ele morreu, ou seja, toda aquela esperança que se tinha no Dom Sebastião vai para o ralo. Então, em 1578, esse rei português morre, que era a esperança. Só que isso gera uma crise sucessória em Portugal. Por quê? O Dom Sebastião não teve filho. Ele era muito novo. Ele tinha um tio, que era um bispo, mas que já estava velho, vai assumir temporariamente o trono e vai morrer. Quem que assume o trono português? E aí? O que a gente faz? Acontece que o rei espanhol, o Filipe II, ele passa a reivindicar o trono português. Passa a reivindicar o trono por ter origem portuguesa, né, por ser filho de nobre. Ele fala, não, eu tenho direito ao trono. No ano de 1580, Filipe II, se achando no direito de assumir o trono português, invade Portugal e derrota os portugueses na famosa Batalha de Alcântara. Quando Filipe II derrota os portugueses, ele decreta a União Ibérica, ou seja, nesse momento Portugal passa a integrar o território espanhol. Portugal e Espanha viram a mesma coisa. Por isso, União Ibérica. Portugal e Espanha na Europa ficam na Península Ibérica. Então, a junção das coroas, né, a partir do momento que Filipe II ele invade Portugal, derrota os portugueses, passa-se a existir ali a União Ibérica, tá? O Brasil, então, passa a ter domínio sobre a Espanha, mas Portugal ainda tinha certa autonomia sobre a colônia, mas o Brasil está sob domínio da Espanha. A colônia brasileira fica dividida em 2 estados. E o estado do Brasil, para facilitar o controle. Só que qual é o pepino disso aqui, gente? Primeira coisa, os espanhóis vão dar importância para as colônias, para a colônia portuguesa? Não vão dar.
não vão defender da mesma forma como os portugueses defendiam, né? Outro ponto importante, gente, vai ter uma rixa entre os holandeses e os espanhóis. Os holandeses, que também eram chamados de flamingos, romperam com a Espanha, se livraram da Espanha. E, como punição, os espanhóis vão acabar com o comércio que Portugal tinha com a Holanda. Vocês acham que isso vai dar bom? Olha a fofoca começando aí. Olha a crise começando aí. Ou seja, os espanhóis vão atrapalhar a parceria que os holandeses tinham com os portugueses. Só que os holandeses tinham investido dinheiro, tinham investido na construção dos territórios, dos engenhos no Brasil. Eles tinham feito investimentos aqui. Ou seja, vocês acham que eles vão ficar quietos? Obviamente que não. Então, eles simplesmente vão tomar a decisão de invadir o Brasil. Olha que bacana. Olha que legal. Peraí, professor. Peraí, é porque eu. Peraí, professor. Você consegue voltar no exemplo passado? Consigo. Então, vamos lá. Pelo que eu O entendi, que eu então. disse foi... A Pode falar o morte, que você a entendeu. morte de Dom Sebastião, que aconteceu em 1578, já era uma crise. Daí o filho dele, Felipe II, Não, reivindicou. ele não era filho... Não. O Dom Sebastião não teve filho. Ah, é verdade. Justamente por isso, a gente tem a crise sucessória em Portugal, porque não tem quem assumir. Ah, Aí o Felipe II da Espanha assume o trono português, porque ele reivindica o trono. Ele invade Portugal, derrota os portugueses e vira o rei de Portugal. E decreta a União Ibérica. Por decretar a União Ibérica, ele proíbe o comércio com a Holanda, a parceria com a Holanda. Os holandeses invadem o Brasil. Deu para entender? peraí. Que eu tava anotando aqui. Então, após o Felipe II invadir Portugal e pegar o trono, ele unifica Espanha e Portugal, impede o comércio de Portugal com quem mesmo? De Portugal com a Holanda. Com a Holanda. Com a Era Holanda. aquela parceria que eu explicava, que o Brasil produziu açúcar aqui, mandava para Portugal, lá na Holanda eles refinavam o açúcar e distribuíam para a Europa. Beleza? Tudo bem, então. Beleza. Bom, além da domínio da França Antártica, os franceses vão invadir o Brasil de novo. Entre 1612 até 1615, a gente vai ter uma expedição francesa comandada pelo Daniel de Latouche, que vai fundar o Forte de São Luís, a chamada França Equinocial. Esse Forte de São Luís, alguém sabe onde fica São Luís? No Maranhão, né, gente? Então, São Luís, que hoje é a capital do Maranhão, foi, durante um tempo, a França Equinocial. O Daniel de Latouche, que fundou o Forte de São Luís ali, né? Diante da ameaça de perderem parte da colônia, os portugueses e espanhóis vão se unir para defender. Né? Os portugueses, preocupados de perder o Brasil, vão se unir com os espanhóis ali para defender e expulsar os franceses daqui. Depois de inúmeros combates, os franceses vão se render e vão desistir do Maranhão no ano de 1615. Mas ainda conseguem uma indenização, né? Por conta dessa expulsão. Então, os portugueses ainda pagam uma indenização para os franceses aí. Mas eles expulsam. Mas até hoje, São Luís tem algumas francesas. São Luís tem de um rei. Então, São Luís é por conta dessa colonização francesa aí. Beleza? Pode falar, Pedro. É que travou um pouco aqui para mim, mas pelo que eu entendi, então, essa França que
Equinocial. Equinocial, perdão pelo barulho de fundo, a França equinocial seria quando os franceses tentaram invadir o território brasileiro de novo. Os portugueses e espanhóis se unem, em 1615 expulsam os franceses, mas eles ficam com uma parte aqui da terra, pelo que eu entendi. Não, eles vão ser indenizados. Vão receber uma grana por isso. Mas eu não entendi Uma essa indenização. parte. Eles não... Por quê? Porque, como condição de rendimento para eles abandonarem o Brasil, eles falaram, entre esse tempo a gente estava aqui, a gente investiu, agora a gente vai sair sem nada. Aí os portugueses, para que eles saíssem daqui de vez, pagam uma indenização para eles saírem daqui. Ah, tá bom. Beleza? Bom, gente, já deu o horário da aula. Na próxima aula eu vou tratar da invasão do holandês aqui. Beleza? Peraí, Pra gente professor, não uma perder. pergunta. Pode fazer. Se caso os espanhóis e os portugueses não pagassem indenização, tipo, a França conseguiria meio que dominar o território brasileiro ou não tinha nem chance? Eles iam brigar. Agora, prever se iam conseguir ou não é difícil. Mas que eles iam dificultar a rendição, iam tentar ficar atacando, isso com certeza. Se a gente não pagasse a indenização, iriam, e eles iam ficar tentando invadir o território brasileiro com frequência. Eles fazem um acordo de cavaleiros para acabar com essa palhaçada aí de invasão francesa aqui. Então, é meio que isso, sabe? Eu vou render e vou aceitar pagar a indenização para evitar problemas futuros. Então, mas não dá para saber se de fato eles iam conseguir dominar ou não. Entendi, obrigado. Imagina, querida. Gente, gostaram da aula de hoje? Ficou claro tudo? Ótimo. Beijo para vocês, então. Até a próxima semana. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado por estarem aqui. É um grande prazer dar aula para vocês, viu? Até a próxima. Jorge, obrigado. Valeu, Matheus. Obrigado você. Valeu, turma. Daqui a pouco estamos de volta aí. Se quiserem colocar uma música no intervalo,